Oi, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Tudo bem? Estão me Bom dia, ouvindo boa aí? tarde. Estão ouvindo, assim? Ô, Felipe, tudo bom? Estou aqui, pessoal. Vocês estão bem? Prazer em falar com vocês, com a nossa querida comunidade. Estou sempre por aqui. Sexta-feira estou aqui na faculdade também, dando aula. Sempre tenho um tempinho, estou ouvindo aí vocês e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho, né? Os tempos são bons, né, cara? A gente passou um período tão ruim aí. Além de ter que ouvir Bolsonaro falando aquele monte de bobagem, foi um período muito duro da pandemia, né? Então a gente está aqui numa situação mais tranquila, felizmente, né, meus caros? Mas é isso, Azenha. Diga lá, meus caros, quais são as novidades aí, Felipe? Prazer estar contigo. Você é uma referência aí para todos nós, o Azenha, que legal. Eu sei que você esteve aqui, Azenha, em Santos, nesses últimos dias, eu não consegui te encontrar, né, meu cara? Eu estou correndo aqui também, né? Eu Mas fui tá tudo visitar o bem. Rovai, Ah, viu, legal. Caseiro? E depois fomos à Vila Belmiro, Pô, cheio aí de sim. esperança. E o Santos tomou de 3-0. Eu já A vi que você é Vila um pé. Belmiro do Cruzeiro, com a presença do Rovai, eu e o Rovai, o filho do o Poxa, Luca, o Luquinha, com a aquilo que gente. foi muito Ele duro aprender a perder lá, o Luca. Mas depois o Santos ganhou do do Bahia Bahia. e as coisas melhoraram para o nosso lado. Mas, doutor Caseiro, o senhor não fica preocupado com o fato de todas as denúncias do Bolsonaro se voltarem para as questões do CID e parece que estão esquecendo da pandemia? Me preocupa isso. Eu sinceramente, viu, assim, assim, não diria, eu estou um pouco cansado também já de tanto bater nessa tecla, porque chama um pouco a atenção, né? O fato de, às vezes, nós tivemos essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, aliás, tragédias que serão cada vez mais frequentes, assim como serão mais frequentes essas tragédias relacionadas a doenças infecciosas, né? Eu sempre falo, só nesse século nós já tivemos 7 grandes epidemias, 2 pandemias, né? Do H1N1, tivemos aqui do Covid, tivemos outras 5 que não chegaram praticamente a nível pandêmico, que foi chikungunya, zika, dengue que está aí, né? E veja, nós estamos em pleno verão, nós estamos em inverno, mas nós estamos tendo transmissão vetorial aqui, está cheio de dengue, de chikungunya. Então, assim, essa é uma questão importante. Mas voltando no que você estava falando, por que eu estou falando isso? Então, nós temos uns desastres, esses desastres relacionados às mudanças climáticas serão cada vez mais frequentes, e as pessoas ficam completamente comovidas com morte de 20, 30 pessoas, que é uma tragédia, não tenho a menor dúvida. Mas morreram 700 mil pessoas. O Brasil é o país que proporcionalmente teve o maior número de mortes do mundo. Né? É quase como se 2 cidades de Santos tivessem desaparecido. E é impressionante que isso não impacta de uma forma como deveria ter impactado. Né? Quem não tem um próximo que perdeu um parente por conta da epidemia do Covid? E assim, eu afirmo, tem inclusive trabalhos publicados que mostram claramente, né, que se ele tivesse comprado as vacinas da Pfizer naquele momento que a gente começou a vacinar com a Coronavac, nós estávamos naquele momento com 240 mil mortes, 230. Eu não tenho a menor dúvida que mais de 300 mil mortes teriam sido evitadas se nós tivéssemos comprado essa vacina em tempo oportuno. E mais, o Brasil foi um dos 3 países que fizeram parte do estudo da Pfizer. O Brasil tinha prioridade para ter a vacina da Pfizer. Né? Quando você faz parte de um estudo multicêntrico, como foi hoje, você tem prioridade caso essa vacina seja aprovada. E o Brasil teria prioridade para comprar, e o Brasil, obviamente, não fez isso. Então, e não impacta isso, assim, é assustador. 700 mil pessoas perderam. O impacto disso é tremendo. Né? Além de tudo isso que a gente está vivendo, uma série de pessoas com Covid longo, com muitas morbidades associadas à infecção pelo Covid. Então, eu acho que a gente não precisa de mais coisas, né? Para justificar a imediata prisão desse genocídio. Não precisa, porque já tem, né? Precisa mais do que isso, da inépcia, da ineficácia, da irresponsabilidade dele não ter disponibilizado essa vacina. Então, é uma coisa que surpreende. A gente não fala mais, né? Não se fala mais em Covid. É impressionante. O assunto sumiu do mapa, né? Doutor Caseiro, e
indo um pouquinho além do Bolsonaro, que nos deixou, né, numa situação alarmante na saúde, nas vacinações, nós temos o fim de semana mais quente da história diante de nós, em São Paulo e em boa parte do Brasil, com alertas. Existe algum estudo já fazendo uma relação entre as mudanças climáticas e essas pandemias e essas, como a Covid? Já existe alguma coisa que nos dê, que faça uma correlação entre as mudanças climáticas e esse risco de pandemias e doenças? Veja, não, isso aí já tem milhares de estudos claramente relacionados. Veja só, Zé, nós temos o vetor. Um dos grandes problemas do mundo são as doenças de transmissão vetorial. Né? E esses vetores, o mais importante é o Aedes. Né? O Aedes aegypti é uma praga do planeta Terra. A Flórida está infestada com Aedes. O sul da Itália, a Grécia, o sul da Europa está completamente infestada de Aedes aegypti, porque eles não tinham isso. Isso tem a ver com o aumento de 1 grau nessa temperatura média anual. Então, nós vivemos um momento que nós chamamos aqui na medicina, os infernos, de transição epidemiológica. Cada vez mais teremos surtos, epidemias e pandemias. Nós tivemos casos de monkeypox. Esse monkeypox, que é um parente do vírus da varíola, ele surgiu lá na Nigéria, uma cepa nigeriana, que invadiu praticamente todo o continente europeu. Nós tivemos dezenas de casos aqui, também dezenas de casos aqui em São Paulo, na Baixada Santista. Ela não adquiriu um caráter epidêmico por conta da transmissão, que era uma transmissão eminentemente sexual. Então, teve um grande e importante número de casos entre homens que fazem sexo com homem. Né? Mas veja, o cara pegou um avião na Nigéria e em 6 horas, 8 horas, ele está na Europa. Então, na verdade, o vírus Zika, o vírus chikungunya, era um vírus já claramente foram documentados em 1959, 54, pela Fundação Rockefeller, lá no continente africano. Essas mudanças climáticas estão na gênese dessas grandes pandemias, assim como essa grande destruição da natureza, da mata nativa. As pessoas têm que entender a importância de preservar esse ambiente natural, porque ali vivem, na verdade, uma série de patógenos que fazem o seu ciclo natural nesse ambiente. É absolutamente fundamental. Além disso, né, o que a gente vai viver, escrevam aí, a gente vai voltar a falar nisso. Este verão, nós estamos com o pior fenômeno El Niño de todos os tempos. Nós tivemos o pior verão da história. E aí, você pega as pessoas com mais idade, os idosos, as crianças, que têm um volume corporal menor de água, nós temos muitos casos de desidratação, de morte por desidratação, por diarreia. Então, essa é a realidade que a gente tem. E talvez eu estendo aqui, desculpe me alongar, mas para que as pessoas tenham que entender que essas mudanças climáticas, essa discussão da Amazônia não é para amanhã, é para ontem, né? Porque isso impacta em todos os setores, principalmente na questão da saúde. Escreva, teremos mortalidade por pessoas morrendo, idosos, crianças, por desidratação, porque se nós já estamos no inverno e com essa temperatura, você imagina o que nos espera no verão próximo, né, Felipe? É muito sério isso. O doutor, dá uma dica para quem está nos assistindo, já que nós estamos nesse momento de fim de programa, para sextar. Óbvio que a pessoa vai tomar uma cervejinha no fim de semana, mas tem que tomar muita água, né? Dá uma dica para quem está nos assistindo sobre o que fazer diante desse calor com risco de vida, né? Principalmente pessoas com mais idade, como é o meu eu caso. acho que é super importante. Eu acho que é super. O Felipe é um novinho, né? Aí. O Felipe é da geração aí dos homens do boné, do nosso querido Rovai, né? O grande problema, a primeira coisa, assim, nós tivemos um aumento de 500% de casos de Covid na Europa e na Itália, aumentando o Covid aqui. Obviamente, essa cepa aéreas tem se disseminado, mas o que tem se mostrado é que as pessoas vacinadas têm proteção contra formas graves. É importante entender isso, né? A gente ouve esses caras completamente
vocês estavam conversando, né, na capacidade dessa, dessa direita trabalhar. Ela fala, para quem toma vacina, eu vou pegar o Covid. Você vai pegar, mas você não vai morrer, você não vai para um tubo, você não vai para um UTI, né? Então, as vacinas, uma das funções da vacina é evitar o aparecimento de casos graves. Então, primeira coisa é vacine-se. Leve seus filhos. Nós temos uma cobertura vacinal que caiu muito nesses últimos 4 anos por conta desse desgoverno. Todas as vacinas, poliomielite. Recentemente, eu não sei se vocês viram, nós temos menos de 50% da cobertura vacinal do HPV. O HPV é o vírus relacionado a, olha só, 99% dos cânceres do colo do útero numa mulher são relacionados a esse vírus HPV. É o segundo câncer que mais mata na mulher. E as mulheres são protegidas por essa vacina. E a cobertura não chegou a 50%. E tinha na verdade, foi feita uma proposta, né, parlamentar de se obrigar ou se levar a vacinação para as escolas. E o Tarcísio, esse governador de São Paulo, vetou esse projeto de se vacinar os adolescentes na escola. Veja só o nível desses caras, né? Uma vacina totalmente inócua, né? Então, a primeira coisa, eu diria, é completar o calendário vacinal. E outra coisa, isso é uma coisa que já certamente já melhorou. Você nota que as pessoas têm andado com a aguinha, eu acho que isso é super importante, né? Principalmente as pessoas com mais idade, criança, a gente tem na composição corporal uma quantidade menor de água. E por isso crianças e pessoas acima de 65, 70 anos desidratam mais fácil. Por isso a importância de estar sempre tomando água, né? A gente para no bar para tomar cerveja, mas no boteco, mas a gente não para beber água, né? É importante que as pessoas bebam água, né? Um outro ponto que me chamou muita atenção, me lembro que é o caso da minha mãe, que o médico dizia, vocês precisam forçá-la a beber água, porque no caso da mulher, a desidratação facilita muito a infecção. Infecção, não, doutor? Infecções a infecção urinária. urinárias. Mulher, podem evoluir para casos mais graves, não? Sim, é uma causa frequente de sepsis, né? Sepsiose. Tomando a aguinha lá, o Felipe. Mulher tem uretra muito curta, então você pode ver isso, é muito comum infecção do trato urinário em mulher, né? É difícil você ver infecção urinária e tudo em homens, né? Isso não tem a ver com uma questão anatômica. Então, além de todas as questões da hidratação, é um fator protetor contra infecção urinária beber bastante líquido. Por isso que a coisa mais importante para evitar a infecção urinária é beber água. Por isso a importância das pessoas se hidratarem adequadamente, beber, mesmo sem vontade, né? Pegar uma quantidade de água, 1,5 litro, e falar, até o final do dia eu tenho que tomar toda essa quantidade de água. Isso é uma medida importante. Mas a melhor medida para saber se você está bebendo água o suficiente é ver tua urina. Se você tiver com xixi concentrado, muito amarelo, certamente você não está bebendo água o suficiente, né? A urina tem que ser abundante e clara. Esse é o melhor indicador de qualidade de hidratação, né? Que é muito simples, não é verdade? Doutor Caseiro, muito obrigado. O senhor viu, já vieram vários comentários de elogios que eu nem li a sua fala, as suas dicas muito importantes. Eu tenho essa sua estratégia, viu, doutor Caseiro? O que eu faço? Eu separo em cima da minha pia aí a quantidade de água, as garrafinhas que eu vou beber no dia. É isso aí. No dia eu tenho que ter bebido todas, mesmo que fosse forçado. 1,5 litro aqui, ó. Eu tenho 1,5 litro. Olha lá, isso. Isso é importante. A água faz bem para tudo. A água faz bem para a pele, faz bem para o corpo, faz bem para as funções metabólicas. Então, as pessoas têm que tomar uma aguinha aí e certamente, eu reafirmo, nós temos o pior fenômeno El Niño de todos os tempos. Nós teremos temperaturas médias muito elevadas, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E a primeira coisa a fazer é garantir um aporte de água bastante adequado, né, Zinha? É isso aí. Muito obrigado por estar aqui, viu, Zinha? Obrigado a você. Obrigado, Caseirão. Comunidade. Bom fim de semana para você, Caseiro. Um beijo em vocês, estou sempre aqui ouvindo vocês. Um beijo em todos e toda a comunidade aí. Fiquem bem. Um beijo. Tchau, meninos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Felipe, agora vai encerrar, né, com a poesia, Felipe? É isso? Vamos dar boa tarde com a poesia? Eu vou encerrar, primeiro te agradecendo, Zinha, pela parceria de sempre. Foi sempre bom fazer esse programa com
contigo. Agradecer ao Guilherme, a toda a comunidade Fórum que ajuda a gente. Porque na semana passada me cobraram o Fórum Poema, porque eu não fiz o Fórum Poema, que a partir da semana passada passei a ser fixo aqui na Fórum também. Toda sexta-feira eu estou aqui com o Rovai, com a Adri, e hoje substituindo eles. E às quartas-feiras eu tô no Jornal da Fórum, às 17, lá com o nosso amigo Miguel, do Cafezinho. E aí eu trouxe aqui um poema, pode botar na tela, Gui, e já que a gente falou sobre a vitória da comunidade, dos povos originários no Supremo ontem por 9-2, vem esse poema do Chacal, que ainda usa o termo índio, né? Hoje ele usaria papo de indígena para dar esse título, e aí esse poema do Chacal eu vou terminar o programa com o Fórum Poema. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Esse é Chacal, fechando o programa de hoje. Pode tirar, Gui, com o Fórum Poema, que a gente vai tentar fazer toda sexta-feira com um poema relacionado a um dos temas do programa. E um dos temas de hoje foi a vitória no Supremo, que derrubou o marco temporal por 9-2, sendo que ainda a gente tem que ver as modulações. É isso, gente. Boa tarde, obrigado pela audiência. Zenha, obrigado pela companhia. Comunidade Fórum, obrigado. Não sou parente do Queiroz, viu, Felipe? O povo gosta de tirar uma na minha cara, dizendo que eu sou parente do Queiroz. Gente, eu quisera eu ter as malas com o dinheiro do Queiroz aqui, ó, espalhadas na minha cara. Se você fosse, estaria lá no sítio do advogado lá do lá com a CEF, lá em Atibaia, né, com piscina, gente. Beijoca, gente. Tchau.